Estudante inocente doa sangue e salva desconhecido. Ele acorda, descobre tudo e promete: vou te proteger pelo resto da minha vida. Já separa o lencinho porque essa história vai tocar fundo. Mas antes, comenta aqui de onde você é. Quero muito saber quem está acompanhando essas histórias de amor com a gente. Vamos juntos nessa emoção. O relógio da parede marcava 19h43, quando o teto branco do Hospital Municipal Miguel Couto estremeceu com o som das sirenes. Não era incomum. Nunca era. Mas Selena Alves sentiu um aperto no peito diferente naquela noite. A jovem de 22 anos arrumava seu jaleco branco ainda marcado com o logotipo da faculdade onde era bolsista. As mãos delicadas, já marcadas pelo álcool em gel de inúmeras higienizações, tremiam ligeiramente. Alves, você ainda está aqui? O plantão acabou há 15 minutos, a enfermeira-chefe comentou, passando apressada pelo corredor esverdeado. Estou terminando de organizar os prontuários, dona Márcia, respondeu, com um sorriso cansado que já era sua marca registrada. Selena sabia que deveria ir embora. A pensão estudantil onde morava ficava a quase 2 horas dali, e as últimas semanas de estágio haviam sugado suas energias, mas algo a mantinha ali. Talvez fosse o compromisso silencioso que fizera diante do túmulo de sua mãe, falecida há 3 anos, por falta de atendimento médico em uma unidade de saúde na Baixada Fluminense. Vou salvar quem ninguém vê, mãe, havia prometido, enquanto as lágrimas secavam sob o sol inclemente do cemitério. As portas da emergência se abriram com violência. Uma equipe médica corria ao lado de uma maca. Sangue, muito sangue, pingava no piso recém-encerado. Homem, aproximadamente 35 anos, acidente automobilístico na Avenida Niemeyer. Múltiplos. Traumas, hemorragia interna. Precisamos de transfusão imediata, gritou o médico plantonista. Selena se encostou na parede, dando passagem. Seu olhar capturou apenas flashes. Um rosto pálido, cabelos escuros encharcados de sangue, uma camisa que um dia havia sido branca, agora em trapos carmesim. Um relógio de ouro ainda brilhava incongruente no pulso do homem inconsciente. B negativo. Precisamos de sangue. B negativo agora. E a voz do Dr. Menezes ecoou pelo corredor. Chequem o banco de sangue. Minutos depois, o desespero era palpável. A enfermeira Helena saiu da sala de emergência com o rosto tenso. Não temos reserva suficiente. A última campanha de doação foi há 2 meses e os acidentes da semana passada esgotaram o estoque. Estão chamando doadores de outros hospitais, mas vai demorar. Foi quando Selena sentiu algo despertar dentro dela. Um chamado, uma certeza. Eu sou B negativo, disse, dando um passo à frente. A 10 quilômetros dali, em uma cobertura triplex na Avenida Vieira Souto, a governanta Zélia olhava nervosamente para o relógio. Eram quase 21h e nenhuma notícia do patrão. Alexander Vieira nunca se atrasava para o jantar que ele mesmo havia marcado com investidores internacionais. O telefone finalmente tocou. Não era Alexander, mas Jorge, seu motorista. Houve um acidente, dona Zélia. Um carro invadiu a pista na Niemeyer e bateu de frente com o Sr. Alexander. Ele está no Miguel Couto. É grave. A governanta sentiu as pernas fraquejarem. O Império Vieira, a maior rede de hospitais privados do Brasil, poderia perder seu herdeiro em um hospital público. Você tem certeza, menina? Não é obrigação sua. A enfermeira Márcia segurava o braço de Selena enquanto caminhavam para a sala de coleta. Tenho tipo raro, dona Márcia. Se posso ajudar, por que não ajudaria? Na sala fria de paredes azulejadas, Selena estendeu o braço. Magro. A vida na pensão estudantil não proporcionava luxos alimentares, e os hormônios contraceptivos que tomava para controlar a endometriose provocavam ocasionais anemias. Talvez não fosse a doadora ideal, mas era a única disponível. Você
Comeu hoje? Perguntou a técnica de enfermagem, preparando a agulha. Um sanduíche no almoço, mentiu Selena. O dinheiro da bolsa só chegaria em 3 dias, e ela estava economizando para o material do próximo semestre. O sangue começou a fluir pelo tubo translúcido. Vermelho vida, pensou Selena, enquanto observava o líquido que carregava suas esperanças e sonhos preenchendo a bolsa plástica. Imaginou para quem estaria doando: um pai de família, um jovem com toda a vida pela frente, um idoso que ainda tinha histórias para contar. Nunca imaginou que seu sangue correria em breve pelas veias de Alexander Vieira, o homem que representava tudo o que ela questionava no sistema de saúde brasileiro. A privatização, o lucro sobre vidas, a desigualdade no acesso. O mesmo homem cujo pai, Eduardo Vieira, havia comprado e fechado 3 hospitais públicos nos últimos 2 anos para convertê-los em clínicas de luxo. Pronto, coração. Fique deitada mais alguns minutos, disse a técnica, oferecendo um copo de suco. Você acabou de fazer algo muito importante. Alguém vai ter uma chance por sua causa. Selena sorriu, bebericando o suco. Uma pontada de tontura a fez fechar os olhos por um momento. Quando os reabriu, viu pela janela da sala de coleta o céu noturno do rio. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, algumas mais fracas nos morros, outras intensas na orla. Mundos diferentes, vidas diferentes, todos sob o mesmo céu. Na sala de cirurgia, o Dr. Menezes trabalhava freneticamente. O sangue de Selena já corria para as veias do paciente anônimo, enquanto a equipe lutava para estancar hemorragias internas. Quem é ele? Alguém identificou? Perguntou uma enfermeira, passando uma compressa ao médico. A carteira estava no paletó. Alexander Vieira. Um silêncio momentâneo tomou conta da sala. Vieira? Da rede Vieira de hospitais? Sussurrou alguém. O próprio. Irônico, não? O rei dos hospitais privados nas mãos do SUS. Bisturi, por favor. Já passava da meia-noite quando Selena finalmente saiu do hospital. A tontura havia passado, mas o cansaço, não. O ônibus para a Zona Norte só passaria em 40 minutos. Sentou-se no ponto, abraçando a mochila surrada onde guardava seus sonhos em forma de livros e anotações. Não sabia se o homem sobreviveria, não sabia seu nome, sua história, seus sonhos, mas havia feito o que podia, o que devia. Como dizia sua avó, se você tem e o outro precisa, não é escolha, é obrigação. O hospital agora ficava para trás, suas luzes pálidas contrastando com a escuridão da noite. Dentro dele, inconsciente, Alexander Vieira lutava pela vida, com o sangue de Selena correndo em suas veias. Um encontro improvável entre 2 mundos que a cidade insistia em manter separados. Amanhã seria outro dia. Selena teria aulas pela manhã e estágio à tarde. A mesma rotina de sempre. Mas algo havia mudado, mesmo que ela não soubesse ainda. O destino havia entrelaçado 2 caminhos que jamais deveriam se cruzar. O ônibus finalmente chegou, barulhento e quase vazio. Selena embarcou, sem saber que acabara de mudar não apenas uma vida, mas a sua própria. No hospital, o monitor cardíaco de Alexander começou a estabilizar seus sinais. O sangue da esperança havia cumprido sua missão. A luz invadiu suas pupilas como lâminas afiadas. Alexander Vieira piscou várias vezes, tentando reconhecer onde estava. O cheiro de desinfetante e o bip constante das máquinas denunciavam um quarto de hospital, mas aquele teto com manchas de infiltração definitivamente não pertencia a nenhuma das unidades de sua rede. "Ele acordou! Chame o médico!" Uma voz feminina exclamou. Alexander tentou erguer a cabeça, mas uma dor lancinante o impediu. Braços, pernas, tórax, tudo parecia ter sido esmagado e remontado. Aos poucos, flashes do acidente começaram a retornar.
faróis altos na contramão, o som metálico da colisão, vidros explodindo. Depois, apenas escuridão. Senhor Vieira, sou o Dr. Menezes. Você está no Hospital Miguel Couto há 5 dias. Sofreu um acidente grave. Alexander observou o médico de meia-idade com olheiras profundas e jaleco surrado. Um médico do sistema público examinando o dono da maior rede hospitalar privada do país. A ironia não lhe escapou. Por quê? Não fui transferido, murmurou a voz áspera pela intubação recente. O senhor não tinha condições, perdeu muito sangue, precisou de cirurgia imediata. Dr. Menezes fez uma pausa. Na verdade, o senhor teve sorte. Seu tipo sanguíneo é raro e nosso banco de sangue estava quase esgotado. Alexander tentou processar a informação. Como uma doadora compatível estava no hospital, foi providencial. O empresário fechou os olhos, absorvendo a informação. Alguém, um completo estranho, havia literalmente colocado vida em suas veias. Na pequena pensão em Botafogo, Selena contava as moedas sobre a mesa desgastada. O aluguel estava pago, mas faltavam ainda 2 semanas para receber a bolsa. Restavam apenas 37,50 para a alimentação, transporte e um novo par de meias para o uniforme do estágio. O atual estava esgarçado após inúmeras lavagens. "Cê, divide esse miojo comigo?" perguntou Luísa, sua colega de quarto, também estudante bolsista. "Claro", sorriu Selena, guardando as moedas no pequeno pote de vidro que um dia contivera geleia. "Como foi na prova?" "Tirando que confundi todos os medicamentos cardíacos, acho que passei raspando." A campainha tocou, interrompendo a conversa. Era Dona Neide, a senhoria. "Menina, aquele professor seu ligou de novo. Disse que a bolsa de pesquisa está disponível, mas você precisa confirmar até amanhã." Selena mordeu o lábio. A bolsa significaria mais dinheiro, mas também mais 20 horas semanais de trabalho. Com as aulas e o estágio obrigatório, mal sobrava tempo para dormir. "Obrigada, Dona Neide. Vou ligar para ele." Quando a senhora saiu, Luísa a encarou. "Você não vai aceitar, vai? Já está se matando com tanta coisa." "Preciso do dinheiro, Lu. Meu material está sucateado e ainda tenho a medicação para comprar mês que vem. Deixa eu te emprestar. Minha tia mandou um extra esse mês e..." "Não." A resposta veio firme, sem hesitação. "Agradeço, mas não preciso de caridade." Era uma questão de princípio. Desde que perdera a mãe por negligência médica em um posto de saúde da periferia, Selena havia prometido a si mesma 2 coisas. Nunca deixaria de ajudar quem precisasse e jamais aceitaria esmolas. Sua dignidade era o único patrimônio que ninguém poderia tirar dela. "Quero as gravações das câmeras de segurança", exigiu Alexander, agora em um quarto privativo que havia sido improvisado após seu despertar. Jorge, seu motorista e, homem de confiança há mais de uma década, parecia confuso. "Senhor, já organizamos sua transferência para o Hospital Vieira da Barra para amanhã. Os melhores especialistas estão..." "As gravações, Jorge, do dia do acidente. Quero ver quem doou sangue para mim." O funcionário hesitou. "Senhor, isso é informação confidencial do hospital. Mesmo para o senhor não seria fácil?" "Tenho 3 hospitais públicos na mira para aquisição. Um telefonema para o secretário de saúde e consigo qualquer coisa neste lugar." A voz de Alexander era calma, mas implacável. "Quero saber quem foi." Algumas horas e muitas ligações depois, Jorge retornou com um pendrive. Alexander, ainda conectado a 2 monitores e com uma via de soro no braço, inclinou-se com dificuldade para assistir no notebook. As imagens granuladas mostravam o corredor do hospital na noite do acidente. A movimentação frenética dos médicos. E então, uma jovem magra de cabelos cacheados presos em um coque desalinhado, vestindo um jaleco com o símbolo da Universidade Estadual,
erguendo a mão e dizendo algo que o áudio não captava. "Conseguiu identificá-la?" perguntou ao motorista, sem desviar os olhos da tela. Selena Alves, 22 anos, estudante de enfermagem, bolsista integral. Mora numa pensão em Botafogo, trabalha em 2 estágios além do obrigatório, órfã de mãe, pai desconhecido. Alexander observou a garota na gravação sendo conduzida para a sala de coleta. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e melancolia que o intrigava. "Ela sabe quem eu sou?" "Aparentemente não, senhor. Segundo as enfermeiras, ela doou e foi embora. Nem perguntou pelo paciente." Alexander fechou o laptop pensativo. Durante toda a sua vida, pessoas faziam coisas por ele esperando algo em troca. Dinheiro, poder, conexões. A ideia de alguém ajudá-lo sem esperar reconhecimento era desconcertante. "Quero que compre o melhor buquê de flores da cidade." "Não, melhor. Compre todos os buquês da melhor floricultura e entregue no endereço dela com um cartão agradecendo pela doação." Quando Selena chegou à pensão naquela noite, encontrou a calçada tomada por flores. Rosas, orquídeas, lírios, espécies que ela só via em revistas de decoração. "O que é isso?" perguntou a dona Neide, que observava boquiaberta da janela. "Chegou para você, menina. O entregador disse que era urgente." Entre as flores havia um envelope dourado com seu nome caligrafado. Dentro, apenas uma frase: "Obrigado pelo seu sangue. Ele corre agora em minhas veias e com ele minha eterna gratidão. A.V." Selena ficou paralisada. Alguém descobrira. Alguém com dinheiro suficiente para transformar a calçada da pensão em um jardim particular. "Quem mandou isso?" perguntou um estudante curioso que passava. "Não sei", respondeu Selena, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Naquela mesma noite, enquanto distribuía as flores entre todos os moradores da pensão e vizinhos, impossível acomodá-las em seu pequeno quarto, Selena recebeu uma ligação no telefone comunitário do corredor. "Senhorita Alves, aqui é da Fundação Educacional Vieira. Gostaríamos de informar que o senhor Alexander Vieira, nosso presidente, aprovou pessoalmente uma bolsa integral, com apoio financeiro completo para a senhorita. Todos os custos de material, alimentação e moradia serão cobertos até o fim de sua formação." Selena sentiu o sangue gelar. "Houve algum engano. Eu não solicitei nenhuma bolsa." "Não é necessário solicitar, senhorita. O senhor Vieira pessoalmente a selecionou para nosso programa especial." Com as mãos trêmulas, Selena segurou o corrimão para não cair. "Por favor, agradeça ao senhor Vieira, mas não posso aceitar." "Como? Senhorita, é uma oportunidade única que..." "Disse que não posso aceitar. Não estou à venda." Desligou o telefone, o coração martelando. O homem do acidente tinha que ser ele. Mas como havia descoberto? E por que tanto interesse? No hospital Miguel Couto, Alexander recebia a notícia da recusa com um misto de surpresa e fascínio. Em toda sua vida, nunca alguém havia recusado seu dinheiro. "O que ela disse exatamente, Jorge? Que não está à venda, senhor." Um sorriso discreto surgiu no rosto do empresário. "Interessante, muito interessante." Pela primeira vez em anos, Alexander Vieira sentia algo além de tédio ou ambição. Era um sentimento novo, desconcertante, uma dívida que nenhum valor monetário parecia capaz de saldar. O campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro fervilhava com a movimentação típica de uma quarta-feira. Selena caminhava apressada pelos corredores do prédio da enfermagem, equilibrando uma pilha de livros emprestados da biblioteca. Seu jaleco branco, impecavelmente limpo apesar do uso constante, contrastava com as olheiras profundas que denunciavam mais uma noite de estudos. "Alves, tem alguém te esperando na coordenação!" gritou um colega acenando do outro lado do corredor. Selena franziu o senho confusa.
Não havia solicitado nenhuma reunião e suas notas, apesar do cansaço, mantinham-se exemplares. Respirando fundo, ajustou os livros nos braços e mudou de direção. Na sala da coordenação, a secretária a recebeu com um sorriso incomum. Ele está esperando há 20 minutos. Normalmente não permitimos, mas... Bem, você entenderá. Ao entrar na pequena sala, Selena quase deixou os livros caírem. De pé, junto à janela, estava um homem alto vestindo um terno impecável que, certamente custava mais que 6 meses de seu aluguel. Mesmo pálido e visivelmente recuperando-se de algo sério, a postura ligeiramente curvada e um curativo discreto na têmpora o denunciavam, emanava uma aura de autoridade inquestionável. Senhorita Alves? A voz era grave, controlada. Os olhos, de um azul intenso, a estudavam como se tentassem decifrar um enigma complexo. Sim, e o senhor é Alexander Vieira. Ele estendeu a mão e Selena notou um discreto tremor nos dedos longos. Presidente da Fundação Educacional Vieira. O nome provocou um arrepio imediato. As flores, a oferta da bolsa, aquele era o homem por trás daquilo tudo. Selena apertou a mão dele rapidamente, recuando um passo. Se é sobre a bolsa que recusei, Sr. Vieira, sinto muito pelo seu tempo, mas minha decisão é definitiva. Uma sombra de sorriso passou pelos lábios dele. Não é sobre a bolsa, senhorita. É sobre o projeto Novos Talentos em Saúde. Estamos buscando estudantes excepcionais para atuarem como consultores juniores. Sua coordenadora sugeriu seu nome. Selena arqueou uma sobrancelha desconfiada. Consultores? Para quê exatamente? Para humanizar nossos hospitais. Alexander indicou as cadeiras. Podemos conversar? Contra sua vontade, a curiosidade de Selena foi despertada. Humanização era justamente o tema de seu projeto de conclusão de curso. Relutante, sentou-se, colocando os livros sobre a mesa como uma barreira entre eles. 15 minutos, Sr. Vieira. Tenho aula em seguida. O café na esquina da universidade era simples, mas limpo. Alexander observava Selena com fascínio discreto, enquanto ela explicava, com paixão contida, suas ideias sobre humanização no atendimento hospitalar. O problema não é só falta de recursos, dizia ela, mexendo distraidamente o café que esfriava. É a invisibilidade. Pacientes viram números, diagnósticos, leitos. Ninguém olha nos olhos. Alexander notou cada detalhe. A maneira como ela economizava no café, pedindo apenas o simples. Como seu uniforme, embora surrado, estava impecavelmente passado. Como ela falava de pacientes que havia conhecido em estágios como se fossem familiares. "Por que enfermagem?" perguntou ele, interrompendo-a pela primeira vez em 20 minutos. O rosto de Selena endureceu momentaneamente. "Por que o interesse, Sr. Vieira? Até onde sei, o Grupo Vieira não é conhecido por preocupação com pacientes do SUS." A franqueza o pegou desprevenido. Em seu mundo, ninguém ousaria apontar verdades incômodas. "Touché", respondeu ele, com um sorriso genuíno. "Mas as pessoas podem mudar, não? Inclusive empresas." Selena suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. "Pessoas mudam quando querem, não quando é conveniente para seus negócios." Um silêncio pairou entre eles. Pela janela do café, 2 mundos eram visíveis. De um lado, estudantes com mochilas desgastadas se espremiam no ponto de ônibus. Do outro, carros importados cruzavam lentamente a avenida congestionada. "Minha mãe morreu porque ninguém a viu", disse Selena finalmente, a voz baixa. "Ficou 12 horas em uma cadeira de emergência com sintomas claros de trombose. Quando finalmente a atenderam, era tarde demais." Ela levantou os olhos, desafiadora. "Eu escolhi ver quem ninguém vê." Alexander sentiu o peso daquelas palavras como um soco físico. A sinceridade crua daquela garota o desarmava de uma maneira que nunca havia experimentado.
Sinto muito, murmurou, percebendo a inadequação de suas palavras. Não sinta. Faça algo a respeito. Ela olhou para o relógio. Tenho que ir. Sobre seu projeto, Sr. Vieira, envie-me os detalhes por e-mail e considerarei. Quando ela se levantou, Alexander percebeu que era o momento. Talvez o único que teria. Selena. Era a primeira vez que usava seu primeiro nome. E a intimidade repentina a fez parar. Eu sei quem você é. Ela franziu o senho. Como assim? Foi você, no Hospital Miguel Couto, há 3 semanas. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Seu sangue salvou minha vida. A cor abandonou o rosto. De Selena, suas mãos agarraram a alça da mochila com força. Como descobriu isso? Essas informações são confidenciais. Tenho recursos. A honestidade pareceu a melhor abordagem. Eu precisava saber quem me salvou. Selena balançou a cabeça, tentando processar a informação. Então não existe projeto nenhum? Foi tudo uma mentira para... Para quê, exatamente? Alexander se levantou também, ignorando a pontada de dor nas costelas, ainda não totalmente recuperadas. Para agradecer. Para entender. Para conhecer a pessoa que doou sangue para um completo estranho, sem pedir nada em troca. Não fiz nada. Decepcional. A voz dela tremia ligeiramente. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Selena, não faria. Pela primeira vez, a armadura do empresário calculista se desfez completamente. O mundo não é assim. As pessoas não são assim. Selena recuou um passo, desconcertada pela súbita vulnerabilidade daquele homem que apenas 1 hora atrás parecia tão inatingível. Senhor Vieira, me desculpe, mas preciso que entenda algo. O que fiz não foi para criar uma dívida. Foi apenas o certo a se fazer. Ela respirou fundo, buscando palavras. Não quero sua gratidão, sua fundação, nem seu dinheiro. Quero apenas seguir minha vida. E se eu quiser fazer parte dela? A pergunta pairou entre eles, inesperada até para Alexander. Nunca havia sido tão impulsivo, tão transparente em suas intenções. Selena o encarou longamente, como se tentasse enxergar além da aparência polida do empresário. Por quê? O que pode querer de alguém como eu? Aprender, respondeu ele, surpreendendo a ambos com sua sinceridade. Aprender a ver o que você vê. Na cobertura de Alexander, em Ipanema, Jorge aguardava com uma pilha de documentos que requeriam assinatura urgente. Contratos de aquisição, propostas de expansão, estratégias para neutralizar a concorrência. Cancelei tudo, anunciou Alexander, servindo-se de um uísque. Como assim, senhor? A reunião com os investidores chineses estava agendada a... Revise todos os nossos projetos de aquisição de hospitais públicos. Quero relatórios detalhados sobre a população atendida, perfil socioeconômico, demandas não supridas. Jorge parecia confuso. Senhor, pensei que o objetivo fosse converter esses hospitais em unidades premium da rede. Alexander bebericou o uísque, contemplando a cidade pela janela. 2 imagens se sobrepunham em sua mente. O olhar determinado de Selena falando de invisibilidade e sua própria mãe, morta há 15 anos em uma suíte presidencial de seu próprio hospital, cercada de equipamentos de última geração, mas sem ninguém que realmente se importasse. Os planos mudaram, Jorge. Posso perguntar o motivo? Alexander sorriu levemente, perdido em seus pensamentos. Digamos que tenho uma dívida de sangue a pagar. Pela primeira vez em anos, não era apenas sobre dinheiro ou poder. Era sobre ser alguém diferente, alguém digno do olhar de respeito. De uma estudante de enfermagem que, com um simples gesto de humanidade, havia desarrumado seu mundo perfeitamente controlado. Aquela noite, em seu apartamento luxuoso,
Alexander Vieira dormiu sem os habituais remédios para a insônia e sonhou com olhos escuros que viam além das aparências. A terceira mensagem não respondida brilhava na tela do celular de Alexander. 3 tentativas de aproximação, 3 educadas recusas. Sentado em seu escritório com vista para o mar de Ipanema, o empresário contemplava a ironia de sua situação. O homem que fechava negócios multinacionais com um simples aceno, não, conseguia convencer uma estudante de enfermagem a aceitar um jantar. Jorge, que horas começa o mutirão de saúde no Miguel Couto amanhã? Perguntou ao assistente, sem desviar os olhos da janela. Às 7h, senhor. Mas confirmei sua videoconferência com Toronto para as 8h e depois temos o coquetel na embaixada. Cancele tudo! Alexander se levantou, ajustando o relógio de pulso. E compre-me algumas roupas, comuns, jeans, camisetas, coisas que não chamem atenção. Jorge o encarou perplexo. Senhor, vou me voluntariar no mutirão. Os corredores do Hospital Miguel Couto fervilhavam com a atividade incomum de um sábado. O mutirão de saúde atraíra centenas de pessoas que não tinham acesso a exames especializados. Filas se formavam em cada setor, pacientes com senhas, de papel amassadas nas mãos, olhares misturando esperança e cansaço. Selena corria entre as estações de triagem, o cabelo cacheado preso em um coque improvisado, trocando prontuários, orientando idosos confusos, acalmando crianças inquietas. Próximo da fila 3, gritou organizando o fluxo. Foi quando o viu. Alexander Vieira, o poderoso empresário, vestindo jeans simples e uma camiseta branca, carregando uma bandeja com copos d'água para distribuir aos pacientes na sala de espera. Parecia deslocado, como alguém que tenta decifrar um idioma desconhecido, através da imersão total. Seus olhares se cruzaram brevemente. Ele acenou de leve, sem o sorriso confiante de sempre. Havia algo diferente. Uma humildade genuína que a pegou desprevenida. Selena desviou o olhar, voltando à sua função. Não tinha tempo para pensar naquele homem enigmático que parecia determinado a entrar em sua vida. As horas transcorreram em ritmo frenético. Em determinado momento, avistou Alexander sentado ao lado de um senhor idoso, ouvindo atentamente enquanto o homem mostrava fotos amareladas de netos. À tarde, o flagrou ajudando na distribuição de lanches, com manchas de café na camiseta, cara e o cabelo desarrumado pelo movimento constante. À noite, quando o mutirão finalmente se encerrava, Selena o encontrou limpando uma sala de exames, removendo lençóis descartáveis usados e higienizando superfícies. "O que está fazendo aqui?" perguntou finalmente encostada no batente da porta. Alexander ergueu o olhar cansado. "Vendo." "Vendo o quê?" "O que você vê todos os dias." O silêncio entre eles carregava mais significado que qualquer conversa anterior. "Não é um projeto de caridade, Sr. Vieira. É a vida real." "Alexander", corrigiu ele suavemente. "E eu sei, é por isso que estou aqui." Selena balançou a cabeça, incerta se aquilo era apenas mais uma estratégia elaborada para impressioná-la. "Tenho que terminar meu plantão. Boa noite." Alace, 2014. O céu desabou sobre o Rio de Janeiro. Uma tempestade violenta e súbita, típica do verão carioca, transformou as ruas em rios e forçou o hospital a acionar geradores de emergência quando a luz oscilou. Em meio ao caos, Selena finalmente se permitiu uma pausa. O pequeno jardim interno do hospital, protegido parcialmente por uma cobertura de vidro, era seu refúgio em noites difíceis. A chuva tamborilava no teto translúcido enquanto ela se sentava em um banco de concreto exausta. O plantão havia sido especialmente cruel. Dona Jurema, uma paciente de 78 anos que Selena acompanhava há semanas, não resistira a uma parada cardíaca.
A mesma senhora que 2 dias antes havia segurado sua mão e dito: "Quando eu melhorar, vou te ensinar a fazer aquele bolo de fubá que você tanto gosta." Não haveria bolo. Não haveria mais sorrisos desdentados nem histórias da juventude. Em Minas Gerais, apenas um prontuário carimbado e um corpo encaminhado ao necrotério. Selena deixou as lágrimas virem, finalmente. Sozinha, sob o som da chuva, podia se dar ao luxo da vulnerabilidade. "Posso me sentar?" A voz grave a sobressaltou. Alexander estava ali, ainda com as roupas simples, agora completamente encharcadas. Devia ter atravessado o pátio externo sob a tempestade para chegar ao jardim. "O que ainda está fazendo aqui? O mutirão acabou há horas." Ele não respondeu de imediato. Apenas sentou-se a uma distância respeitosa, os cabelos pingando sobre o rosto pálido. "Perdi alguém hoje." Selena quebrou o silêncio, sem saber exatamente por que sentiu o impulso de compartilhar. "Uma senhora, Dona Jurema." Alexander assentiu compreensivo. "Sinto muito. Sabe o que é mais difícil? Ela morreu sem ninguém da família. O filho mora em Portugal. Não deu tempo de chegar." Selena enxugou uma lágrima com as costas da mão. "Passei a noite anterior lendo poemas para ela dormir." Alexander observou o rosto dela sob a luz difusa que penetrava o vidro molhado. Havia uma beleza dolorosa naquela jovem que carregava o peso do mundo em ombros tão frágeis. "Por que não foi embora?" perguntou Selena, quebrando o silêncio novamente. "Porque precisava te dizer algo." Alexander respirou fundo. "Queria pedir perdão." Ela o encarou surpresa. "Perdão por tentar comprar sua gratidão, por achar que dinheiro e influência resolveriam tudo." Ele passou a mão pelos cabelos molhados. "Passei a vida inteira acreditando que tudo e todos tinham preço, até conhecer você." A chuva intensificou-se, criando uma cortina sonora que isolava aquele pequeno espaço do resto do mundo. "Sabe o que vi hoje?" continuou ele. "Vi pessoas esperando anos por exames que em minhas clínicas são feitos em horas. Vi médicos exaustos, fazendo milagres com equipamentos obsoletos. Vi você..." Sua voz falhou momentaneamente. "Vi você entregando sua alma a completos estranhos, sem pedir nada em troca." Selena permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. "Percebi quão vazia é minha existência", confessou Alexander. "Construí um império de hospitais, mas nunca me importei com os pacientes, apenas com números, lucros, expansão." Um trovão distante iluminou brevemente o jardim. "Por quê? Está me dizendo isso?" perguntou ela, a voz baixa. "Porque seu sangue corre em minhas veias agora." Alexander a olhou intensamente. "E algo em mim mudou. Algo que não consigo explicar ou ignorar." Selena sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da noite chuvosa. Havia uma vulnerabilidade genuína naquele homem que até alguns dias atrás representava tudo o que ela desprezava no sistema. "O que quer de mim, Alexander?" "Nada." A resposta veio simples, sincera. "Só queria que soubesse que não estou tentando comprar você ou sua gratidão. Estou tentando merecer o que fez por mim." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva, criando uma bolha de intimidade em meio ao caos do hospital. "Dona Jurema me disse algo ontem", murmurou Selena, quase para si mesma. "Menina, a vida é muito curta para guardar tanto as aparências e tão pouco os sentimentos." Seus olhos se encontraram. Pela primeira vez, não havia barreiras entre eles, nem de classe, nem de desconfiança. Apenas duas pessoas vulneráveis sob uma tempestade. Alexander moveu-se lentamente, dando tempo para ela recuar. Mas Selena permaneceu onde estava, hipnotizada por algo que não conseguia definir. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o tempo suspendesse seu fluxo implacável. O beijo foi gentil, quase tímido. Mãos hesitantes tocaram rostos umedecidos.
pela chuva, pelas lágrimas, pela emoção contida. Não havia luxúria, apenas reconhecimento. Duas almas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado. Selena foi a primeira a se afastar, os olhos ainda fechados, como se temesse que, ao abri-los, o encanto se quebraria. Eu deveria... Ela hesitou, confusa com os próprios sentimentos. Eu sei, ele sussurrou, sem completar o pensamento. Ficaram ali, lado a lado, enquanto a chuva diminuía gradualmente sua fúria. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um laço invisível, mas inegavelmente real. No céu, as nuvens começavam a se dissipar, revelando tímidas estrelas. No jardim interno do Hospital Miguel Couto, algo novo nascia, frágil, como um primeiro broto após a tempestade, mas com raízes profundas o suficiente para resistir às intempéries que certamente viriam. Amanhã, começou Alexander. Amanhã será outro dia, completou Selena, permitindo-se um pequeno sorriso. E pela primeira vez em muito tempo, ambos tinham algo pelo que esperar. Na sala de reuniões do 40º andar do edifício Vieira, o silêncio era denso como névoa. Executivos de ternos impecáveis encaravam Alexander com expressões que variavam entre incredulidade e pânico. "Você quer fazer o quê?" perguntou finalmente Maurício Dantas, diretor financeiro do grupo há 2 décadas. "Investir 30 milhões na reforma completa da ala leste do Hospital Miguel Couto", repetiu Alexander com tranquilidade. "E quero que a inauguração aconteça em 3 meses. Os murmúrios nervosos preencheram a sala. Eduardo Vieira, pai de Alexander e presidente do conselho, bateu na mesa com força suficiente para fazer as canetas saltarem. "Isso é absurdo! Um hospital público, jogando dinheiro em um buraco sem fundo!" Alexander encarou o pai sem hesitação. O homem de 67 anos, com cabelos grisalhos e expressão sempre calculista, havia construído um império à custa de negociações nem sempre éticas. Hospitais públicos fechados misteriosamente após cortes de verbas, para depois serem adquiridos a preços irrisórios, licitações ganhas através de conexões políticas obscuras, medicamentos superfaturados. "É um investimento em vidas, pai. Algo que deveríamos ter feito há muito tempo." Eduardo riu sem humor. "Desde quando você virou filantropo? Aquele acidente afetou seu cérebro?" Alexander sorriu levemente. "Talvez. Ou talvez tenha me feito enxergar o que sempre esteve lá. É por causa daquela enfermeirazinha, não é?" A voz de Eduardo assumiu um tom perigoso. Jorge me contou sobre sua fixação por ela. A expressão de Alexander endureceu. "Não a chame assim. Você está jogando o trabalho de uma vida no lixo por causa de um rostinho bonito. Estou honrando o legado que sempre deveríamos ter construído." Alexander abriu uma pasta e deslizou documentos pela mesa. "Estes são os novos planos para o grupo. A partir de hoje, cada hospital privado que adquirirmos terá uma contrapartida social. Para cada leito premium, criaremos 2 leitos públicos de qualidade." Eduardo levantou-se, o rosto vermelho de fúria. "Isso é loucura! O conselho nunca aprovará." "Já aprovaram." Alexander indicou as assinaturas nos documentos. "Enquanto você estava em Aspen, conversei com cada membro individualmente. A maioria concorda que é hora de uma nova direção." O patriarca olhou em volta, buscando aliados, mas encontrou apenas olhares baixos. "Você me traiu", sibilou. "Não, pai. Estou salvando você de si mesmo." Alexander se levantou, abotoando o paletó. "A ala reformada se chamará Vida Alves, em homenagem a Maria Vida Alves, que morreu há 3 anos por negligência em um sistema que nós ajudamos a sucatear.
Eduardo jogou uma caneta contra a parede. Essa mulher nunca significou nada para ninguém. Por que deveria ter uma ala com seu nome? Porque ela significava tudo para alguém. Alexander caminhou até a porta. E agora significa muito para mim também. Selena organizava medicamentos no posto de enfermagem quando uma colega a cutucou. Tem alguém te esperando na recepção, sussurrou com um sorrisinho. E está um arraso. Com um suspiro, Selena terminou sua tarefa antes de dirigir-se ao saguão. Desde o beijo no jardim, 2 semanas atrás, Alexander havia respeitado seu espaço. Nada de flores extravagantes ou ofertas grandiosas. Apenas mensagens simples perguntando sobre seu dia e pequenos gestos, como deixar um café quente e um sanduíche na recepção quando sabia que ela não teria tempo de almoçar. Ele esperava em pé, sem o habitual terno. Vestia calças escuras e camisa azul com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso contido. 3 minutos, disse ela, antes mesmo que ele falasse. Tenho pacientes esperando. Preciso te mostrar algo, respondeu, ele segurando um envelope. Selena cruzou os braços, defensiva. Ainda não sabia como lidar com os sentimentos contraditórios que aquele homem despertava. Alexander, já conversamos sobre presentes ou... Não é um presente. Ele estendeu o envelope. É uma promessa. Relutante, ela abriu o papel timbrado. Era um projeto arquitetônico. Plantas detalhadas para uma nova ala hospitalar, com leitos modernos, equipamentos de última geração, salas de tratamento humanizadas. No cabeçalho, em letras estilizadas, Ala Vida Alves, Hospital Municipal Miguel Couto. O que é isso? Sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Um recomeço. Alexander se aproximou, sem tocá-la. Não é caridade, Selena. É justiça. É reparação. Ela percorreu os desenhos com dedos trêmulos, reconhecendo o nome de sua mãe. Por quê? Porque seu sangue corre em minhas veias. E com ele veio a responsabilidade de fazer melhor. Alexander falava com uma intensidade contida. Sua mãe não morreu por acaso. Morreu por um sistema falido que empresas como a minha ajudaram a destruir. Isso não vai trazê-la de volta, mas pode salvar outros. Selena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. A dor da perda, sempre presente, misturava-se agora a algo novo. Esperança. Não posso aceitar isso, murmurou. Não estou oferecendo a você. Estou oferecendo a todos que precisam. Alexander tocou suavemente sua mão. Você me ensinou a ver o invisível, Selena. Agora quero fazer algo por eles. Ela recuou um passo, confusa. Não sei o que dizer. Não diga nada, apenas observe. Ele sorriu levemente. E se um dia acreditar que sou digno do seu coração, estarei esperando. Nos meses que se seguiram, Selena assistiu, atônita, à transformação. A ala leste do hospital, antes deteriorada pelo tempo e descaso, renascia em ritmo acelerado. Paredes eram erguidas, equipamentos chegavam, médicos eram contratados. Mais surpreendente era a transformação de Alexander. O ex-executivo implacável. Agora frequentava reuniões comunitárias, ouvia pacientes, consultava profissionais de saúde sobre suas necessidades reais. Certa tarde, Selena o encontrou sentado na calçada do hospital, conversando com um menino de 10 anos que fazia tratamento de leucemia. Alexander ouvia atentamente enquanto o garoto explicava, com entusiasmo infantil, as regras de um jogo de engartas improvisado. Ele vem todo dia, comentou doutora Luciana, observando a cena ao lado de Selena. Não para supervisionar a obra, mas para ouvir as pessoas. Nunca vi nada igual. Selena assentiu, silenciosa. O homem arrogante que conhecera estava dando lugar a alguém novo,
alguém que se importava genuinamente. À noite, sozinha em seu pequeno quarto na pensão, Selena encarava a foto amarelada de sua mãe. Maria Vida Alves sorria, com os mesmos cabelos cacheados da filha, diante de um pé de jabuticaba no quintal da casa onde Selena crescera. "O que você faria, mãe?" perguntou ao silêncio. "Como saber se é real? Se vai durar?" O retrato, como sempre, apenas sorria em resposta. Mas no coração de Selena, algo começava a florescer, frágil, temeroso, mas inegavelmente vivo. Na véspera da inauguração, Alexander recebeu uma ameaça velada de seu pai. "Você vai se arrepender de ter me desafiado", disse Eduardo pelo telefone. "Tenho documentos sobre nossas operações passadas que podem nos destruir, a menos que você reconsidere essa loucura." Alexander respirou fundo. "Faça o que achar melhor, pai. Estou pronto para enfrentar as consequências." Horas depois, em seu escritório agora mais modesto, organizava os últimos detalhes quando Jorge entrou, agitado. "Senhor, seu pai, ele sofreu um AVC." O dia amanheceu claro, com o céu do Rio de Janeiro excepcionalmente azul. Faixas coloridas decoravam a entrada reformada do hospital, onde uma pequena multidão se reunia para a inauguração da nova ala. Selena, usando um vestido simples mas elegante, presente de suas colegas de pensão que haviam economizado por semanas, observava a movimentação de longe. Seu coração batia descompassado, dividido entre a emoção de ver o nome de sua mãe eternizado naquele lugar e a preocupação com Alexander. Não ouvia desde a notícia sobre Eduardo Vieira. O patriarca havia sido internado em estado grave e, segundo os jornais, Alexander não saíra de seu lado. "Ele não vai vir", sussurrou para si mesma, sentindo uma pontada de desapontamento. Foi quando o avistou, caminhando entre a multidão. Vestido formalmente, mas com olheiras profundas, que denunciavam noites sem sono, Alexander a localizou. Imediatamente, como se tivesse um radar interno calibrado apenas para ela, aproximou-se lentamente. "Seu pai?" perguntou Selena preocupada. "Estável, mas o prognóstico não é bom." Sua voz estava rouca de cansaço. "Obrigado por perguntar." "Sinto muito." "Eu também." Alexander olhou para o edifício reformado. "Mas hoje não é sobre ele ou sobre mim, é sobre ela." O retrato de Maria Vida Alves, ampliado a partir da única foto que Selena possuía, adornava a entrada da nova ala. Os mesmos olhos gentis, o mesmo sorriso que dizia que tudo ficaria bem. "Como conseguiu essa foto?" perguntou Selena emocionada. "Dona Neide, ela disse que você dormia com ela debaixo do travesseiro." Selena sorriu, as lágrimas escorrendo livremente. "Obrigada. Não me agradeça. Agradeça a ela." Alexander indicou o retrato. "Ela criou você. Isso é mérito dela." A cerimônia foi simples, mas tocante. Médicos, enfermeiros, pacientes, todos se reuniram para celebrar não apenas uma estrutura física, mas a promessa de um cuidado mais humano. Alexander discursou brevemente, sem mencionar seu sobrenome ou empresa. Falou sobre dignidade, sobre ver o invisível, sobre transformar dor em propósito. Quando terminou, procurou Selena na multidão. Ela havia desaparecido. Alexander a encontrou no pequeno jardim interno, sentada no mesmo banco onde haviam se beijado meses antes. Seu rosto estava sereno, contemplativo. "Você sumiu", disse ele, parando a alguns passos de distância. Precisava pensar. Alexander assentiu, respeitando seu espaço. "Entendo." Não entende." Selena se levantou, aproximando-se. "Estou pensando em nós." O coração dele acelerou, mas manteve a compostura. "E chegou a alguma conclusão?" "Tenho medo", confessou ela. "Medo de que seja apenas gratidão, não amor.
Medo de me perder em seu mundo. Medo de acordar um dia e não reconhecer quem me tornei. Todos os seus medos são válidos, respondeu ele com sinceridade. Não posso prometer que será fácil. Somos de mundos diferentes. Mas posso prometer que nunca pedirei que mude quem você é. Ele hesitou. Porque foi essa pessoa que me salvou, não apenas com seu sangue, mas com seu exemplo. Selena deu mais um passo em sua direção. E seu pai? Seus negócios? Meu pai terá o melhor cuidado, independente do que tenha feito. E os negócios... Alexander sorriu levemente. Digamos que o Grupo Vieira terá uma nova missão. Uma que espero que sua mãe aprovaria. Selena o estudou longamente, como se buscasse qualquer sinal de falsidade. Encontrou apenas exaustão, sinceridade e algo mais. Algo que fez seu coração aquecer. A inauguração, murmurou ela estendendo a mão. Deveríamos voltar. Ele olhou para a mão oferecida surpreso. Vamos, insistiu ela. Ainda temos vidas para salvar. Alexander entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo uma conexão que transcendia o físico. Juntos, caminharam de volta para a celebração. Diante do retrato de Maria Vida Alves, Selena apertou suavemente a mão de Alexander. Agora sim, sussurrou, com um sorriso que iluminava seus olhos. Somos dois, salvando vidas. O sol da tarde banhava o novo edifício, projetando sombras que se entrelaçavam no chão. Assim como as vidas que ali se encontravam, separadas por abismos sociais, unidas por um propósito maior. Uma nova história começava. Não apenas para Selena e Alexander, mas para todos que encontrariam cura e dignidade naquele espaço nascido de um gesto de pura humanidade. O sangue da esperança agora corria mais forte que nunca, 2 anos depois. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas brancas, criando padrões dourados no chão de madeira do pequeno apartamento em Botafogo. Selena abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do corpo de Alexander ao seu lado. A respiração dele era tranquila, ritmada, tão diferente da agitação que caracterizava seus dias. Ela observou seu rosto adormecido. As linhas de preocupação que antes marcavam sua testa haviam suavizado com o passar dos meses. O peso de um império construído às custas de vidas, agora transformado em propósito. Alexander havia mudado. E ela também. Está me encarando de novo, murmurou ele sem abrir os olhos, um sorriso preguiçoso nos lábios. Estava pensando, respondeu Selena, traçando com o dedo o contorno do maxilar dele. Há 2 anos eu não sabia se confiava em você. Alexander abriu os olhos, aquele azul intenso que ainda a fazia perder o fôlego, e capturou a mão dela, beijando seus dedos delicadamente. E hoje? Hoje ainda não tenho certeza, brincou ela, rindo quando ele revirou os olhos. Mas estou aprendendo. Esse era o equilíbrio que haviam encontrado. Uma confiança construída dia após dia, tijolo por tijolo, como a Ala Vida Alves, que agora atendia centenas de pacientes diariamente. Uma confiança imperfeita, em construção contínua, mas sólida em suas fundações. Alexander puxou-a para mais perto, enterrando o rosto nos cabelos cacheados que amava. Pronta para hoje? Selena suspirou. Acho que sim. Mas você sabe como sua família me deixa nervosa. Eles vão te amar, garantiu ele, embora ambos soubessem que a realidade seria mais complicada. O apartamento onde moravam não era luxuoso como a cobertura que Alexander ainda mantinha em Ipanema. Haviam escolhido um lugar simples, espaçoso, o suficiente para 2, próximo tanto do hospital quanto da faculdade onde Selena agora cursava seu mestrado em enfermagem hospitalar. Uma decisão que escandalizara a alta sociedade carioca. Alexander Vieira, herdeiro bilionário, morando como um cidadão comum. Mas nada sobre seu relacionamento havia sido convencional desde o início. Vestida com um simples vestido azul marinho,
e sandálias baixas, Selena ajeitou o colar que carregava. Uma pequena ampola de vidro contendo uma gota de sangue seco, selada e transformada em pingente. Um presente simbólico de Alexander no primeiro aniversário de namoro. Para nunca esquecermos como começamos, havia dito ele. Você está linda, sussurrou Alexander, ajustando a gravata diante do espelho. E você está nervoso, observou ela, aproximando-se para ajeitar o nó já perfeito, apenas para ter uma desculpa para tocá-lo. É só um almoço de família, na mansão da minha avó, com todos os Vieira reunidos pela primeira vez desde que reformulei o grupo. E para conhecer oficialmente a mulher que, segundo minha tia Berenice, enfeitiçou o pobre Alexander. Selena riu, embora um frio percorresse sua espinha. Enfeitiçar. Talvez eu devesse aparecer com uma vassoura e um caldeirão. Alexander a beijou suavemente. Eu adoraria ver a cara deles. O motorista já esperava na porta do prédio, mas Alexander insistia em dirigir sempre que possível. Uma das muitas mudanças que havia implementado em sua vida após o acidente. Quero sentir tudo, experimentar o mundo como ele é, havia explicado. No carro, enquanto cruzavam a cidade em direção ao bairro nobre do Joá, Selena notou que Alexander tamborilava, os dedos no volante inquieto. O que foi? Perguntou ela, pousando a mão sobre a dele. Pensei em fazer isso no final do dia, mas ele respirou fundo, estacionando subitamente em uma rua arborizada com vista para o mar. Não quero que pense que tem algo a ver com a minha família ou com aparências. Selena franziu o senho, confusa, enquanto ele alcançava algo no bolso interno do paletó, uma pequena caixa de veludo azul marinho. Alexander, sussurrou ela, o coração acelerando. Ele abriu a caixa, revelando não um anel tradicional de diamantes, como seria esperado de alguém de sua posição, mas uma delicada aliança de prata com pequenas pedras azuis incrustadas, safiras da mesma cor dos olhos dele. Não é o maior diamante do mundo, nem a joia mais cara, disse ele, a voz ligeiramente trêmula, porque sei que você não se importa com isso. Na verdade, você provavelmente me bateria se eu aparecesse com algo assim. Selena riu, lágrimas brotando em seus olhos. Essas safiras são da mesma mina de onde veio o colar que minha mãe sempre usava. A única coisa dela que guardei após sua morte. A voz dele falhou por um momento. Porque, como você, ela valorizava significado acima de valor material. Alexander olhou profundamente nos olhos dela. Selena Alves, você me ensinou a ver o invisível. Me ensinou que salvar uma vida não é apenas sobre procedimentos médicos, mas sobre dignidade, respeito e amor. Seu sangue corre em minhas veias, literalmente. Mas mais importante, seus valores agora correm em minha alma. Ele segurou a mão delicada dela entre as suas. Quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, construindo com você, salvando vidas com você. Casa comigo. Selena sentiu uma onda de emoções contraditórias. Amor, medo, esperança, incerteza. A garota da pensão estudantil, que mal conseguia pagar o aluguel, agora sendo pedida em casamento pelo homem que um dia representou tudo o que ela combatia. Minha mãe costumava dizer, começou ela, a voz embargada, que o verdadeiro amor não é quando duas pessoas olham uma para a outra, mas quando olham juntas na mesma direção. Ela entrelaçou seus dedos aos dele. Olhamos na mesma direção. Agora, Alexander, sim, eu caso com você. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Selena sentiu que aquele pequeno círculo de prata significava mais do que uma promessa entre duas pessoas. Era o símbolo de dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um caminho para se encontrar.
A mansão Vieira, no Joá, era exatamente como Selena imaginava. Imponente, ostensiva, intimidadora. Com seus jardins perfeitamente aparados e uma vista panorâmica para o Oceano Atlântico, parecia saída de um filme sobre a elite brasileira. "Respire", sussurrou Alexander, ajudando-a a sair do carro. "Eles são apenas pessoas. Pessoas que poderiam comprar o hospital inteiro onde trabalho, sem fazer falta na conta bancária", murmurou ela de volta. A porta principal se abriu antes mesmo que tocassem a campainha. Uma senhora elegante em seus 70 anos, com cabelos impecavelmente brancos e postura aristocrática, estava parada no umbral. Amélia Vieira, a matriarca do clã. "Então, finalmente você a trouxe", disse a senhora, examinando Selena da cabeça aos pés com olhos azuis idênticos aos de Alexander, penetrantes, analíticos. "Vovó, esta é Selena Alves. Selena, minha avó, Amélia Vieira." Selena estendeu a mão, mas foi surpreendida quando a idosa a puxou para um abraço apertado. "Então você é a moça que salvou meu neto 2 vezes", sussurrou Amélia em seu ouvido, uma com seu sangue, outra com seu coração. Confusa, Selena lançou um olhar interrogativo para Alexander, que parecia igualmente surpreso pela recepção, calorosa. "Venham, venham, todos estão esperando", disse Amélia, conduzindo-os para dentro da mansão. Na enorme sala de estar, cerca de 20 pessoas conversavam em pequenos grupos. A conversa cessou quando entraram, todos os olhares voltando-se para o casal. Selena sentiu as palmas suarem. "Família", anunciou Alexander, sua voz assumindo um tom formal que raramente usava com ela. "Quero apresentar Selena Alves, minha noiva." Um burburinho percorreu a sala. Olhares surpresos, alguns sorrisos educados, algumas expressões claramente desaprovadoras. Uma mulher de meia idade, usando joias que provavelmente custavam mais que 1 ano do salário de Selena, aproximou-se. "Então você é a enfermeirazinha." Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de desdém. "Tia Berenice", advertiu Alexander tenso. Selena sorriu calmamente. "Na verdade, ainda sou estudante, mas sim, serei enfermeira. Com muito orgulho." "E por qual hospital você estaria interessada? Talvez possamos arrumar uma posição mais adequada na Rede Vieira", respondeu a mulher com um sorriso artificial. "Trabalho no Miguel Couto e pretendo continuar lá." Um silêncio constrangedor se formou, quebrado por uma risada genuína vinda do fundo da sala. Eduardo Vieira, o pai de Alexander, aproximava-se lentamente em uma cadeira de rodas motorizada, consequência do AVC que sofrera 2 anos antes. "Ela tem fibra", disse o homem, sua voz agora ligeiramente arrastada, mas ainda carregando a mesma autoridade de sempre. "Vamos ver quanto tempo dura." "Pai", começou Alexander, mas Selena apertou seu braço gentilmente. "Senhor Vieira", disse ela, aproximando-se da cadeira de rodas e abaixando-se para ficar na altura dos olhos dele. "É um prazer finalmente conhecê-lo. Formalmente, Alexander fala muito do senhor. Eduardo a estudou com intensidade. Duvido que sejam coisas boas. Pelo contrário, ele diz que herdou sua determinação, e eu concordo, embora tenham escolhido caminhos diferentes para usá-la." O patriarca sorriu, um sorriso torto por causa da paralisia facial parcial. "Você não tem medo de mim? O senhor é apenas um homem que precisa de cuidados médicos como qualquer outro paciente que já atendi", respondeu Selena com simplicidade. "E pelo que entendi, também é o pai do homem que amo. Isso me dá 2 razões para respeitá-lo, nenhuma para temê-lo." Eduardo olhou para o filho, depois novamente para Selena. "Alexander disse que você doou sangue sem saber quem ele era." "Eu teria doado mesmo se soubesse." O homem idoso assentiu lentamente. "Talvez..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras que não vinham com a facilidade de antes.
Talvez meu filho tenha feito uma escolha melhor do que pensei inicialmente. Selena percebeu que naquele pequeno gesto residia o mais próximo que Eduardo Vieira chegaria de uma aprovação. O almoço transcorreu em meio a conversas superficiais e perguntas educadamente invasivas sobre a vida de Selena. Como foi crescer sem pai? A bolsa de estudos cobria todas as despesas? Conhecia Paris? Tinha alguma experiência com caridade? Alexander manteve-se ao seu lado o tempo todo, uma presença sólida e reconfortante. Ocasionalmente, sob a mesa, apertava sua mão, um gesto silencioso de apoio e admiração. Após a sobremesa, enquanto os convidados se dispersavam pelo jardim para o café, Alexander a conduziu para um canto isolado da propriedade, um pequeno gazebo de madeira branca envolto por trepadeiras floridas. Você foi incrível, disse ele, abraçando-a. Eles não sabem o que fazer com alguém que não está impressionada com seu dinheiro. Selena riu, relaxando pela primeira vez naquele dia. Sua avó me surpreendeu. Ela sempre foi a mais sensata da família. Foi ela quem financiou meus primeiros projetos quando me rebelei contra meu pai. Ela parece conhecer minha história. Alexander assentiu. Contei tudo a ela. Foi a única que não questionou minha decisão de transformar a Rede Vieira. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a quietude depois das horas de tensão social. Ao longe, o mar brilhava sob o sol da tarde e o vento trazia o perfume das flores do jardim. Alexander! Selena quebrou o silêncio, sua voz subitamente séria. Preciso te contar algo. Ele a olhou com atenção, notando a intensidade em seus olhos escuros. Ontem recebi um e-mail da Universidade de Barcelona. Aquele programa de intercâmbio para o qual me inscrevi antes de nós. Você foi aceita, completou ele, um sorriso formando-se em seus lábios. Sim, 6 meses de especialização em sistemas públicos de saúde. Ela hesitou. Eu me inscrevi antes de estarmos juntos, nem esperava ser selecionada. Alexander segurou seu rosto entre as mãos. Você vai, é claro. Mas o casamento, seus projetos no hospital, a nova clínica popular, estarão aqui quando você voltar. Ele beijou sua testa. Selena, eu quis me casar com você justamente pelo que você é. Determinada, brilhante, comprometida com seus valores. Nunca pediria que desistisse de uma oportunidade como essa. Mas 6 meses longe. Serão difíceis, admitiu ele. Mas Barcelona não é tão longe. Posso visitá-la. Você pode voltar nos feriados. Ele sorriu. E honestamente, sua mãe me perseguiria no além se eu fosse o motivo para você perder essa chance. Selena sentiu as lágrimas escaparem. Eu te amo tanto. E eu te amo mais a cada dia. Por quem você é. Pelo que defende. Alexander secou suas lágrimas com os polegares. Aliás, tenho uma confissão. Já sabia da bolsa. Como? A coordenadora do programa me procurou. Queria saber se a Fundação Vieira poderia financiar mais vagas para estudantes brasileiros. Seu nome estava na lista de aprovados. E você não disse nada? Queria que a decisão fosse só sua, sem nenhuma influência. Até me preparei para te ouvir dizer que precisava adiar o casamento. Selena balançou a cabeça, maravilhada. Você realmente mudou. Graças a você. Alexander entrelaçou seus dedos aos dela, o anel de noivado brilhando sob a luz do sol. Mas tem uma condição. Qual? Que me deixe acompanhá-la no primeiro mês para te ajudar a se instalar. Posso trabalhar remotamente de lá e prometo não interferir nos seus estudos. Selena sorriu entre lágrimas. Feito. Ao longe, pela janela da sala de estar, Eduardo Vieira observava o filho com a futura nora. Viu quando se abraçaram, quando riram juntos, quando Alexander secou as lágrimas dela. Ele parece feliz, comentou Amélia, aproximando-se silenciosamente com sua xícara de chá. Parece tolo,
resmungou Eduardo, jogando fora tudo o que construímos por uma enfermeira de hospital público. Não, meu filho, respondeu a idosa, com serenidade. Ele está construindo algo muito maior do que jamais construímos. Uma vida com propósito. Eduardo não respondeu, mas continuou observando o casal. Por um breve momento, permitiu-se lembrar de sua própria juventude, antes que a ambição e o poder se tornassem suas únicas bússolas. Houve um tempo em que também acreditara no amor como força transformadora. Ela o salvou, disse finalmente, a voz mais suave, não apenas com o sangue. Sim, concordou Amélia, e talvez, se dermos tempo ao tempo, ela possa salvar um pouco de nós também. No pequeno gazebo, alheios aos olhares da família, Alexander e Selena permaneciam abraçados, planejando seu futuro. Um futuro que parecia impossível 2 anos antes, quando uma estudante de enfermagem estendeu o braço para doar sangue a um desconhecido. O sangue da esperança, sussurrou Alexander contra seus cabelos. O quê? Foi assim que te chamaram. No hospital naquela noite. A garota que doou o sangue da esperança. Selena sorriu, tocando o pequeno pingente em forma de ampola que carregava no pescoço. Agora somos 2 entrelaçados pela esperança, respondeu ela. Para sempre. E sob o céu azul do Rio de Janeiro, com o mar ao fundo e a brisa suave, embalando promessas de um futuro compartilhado, 2 mundos que nunca deveriam se encontrar, continuavam sua jornada de transformação mútua, provando que, às vezes, tudo o que precisamos para mudar o mundo é uma gota de sangue oferecida como amor.